Noite, Oi, tudo bom? Prazer em conhecer. Tudo bem, opa, Daniel? tudo jóia. Então, gente, 8 em ponto, pontualidade britânica, né? Então, hoje, eu, Wagner Valentim, né? Para quem não me conhece, o Pedro, né? O Pedro Samarco. Estamos com o Daniel Navarro aqui para nosso bate-papo, né? A live Conhecendo o Passado para Não Repetir no Futuro, falando sobre o livro O Capa Branca, e tem o Daniel Navarro como colaborador, né, coautor do livro, e vai estar aqui com a gente falando um pouco sobre ele, né? Boa noite, Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Wagner, Pedro e todo mundo que já entrou aqui. Ó, já tem 14 pessoas, hein? O pessoal tá animado para domingo. Esse domingo, no Rio, com um tempinho chuvoso também, o pessoal resolveu ficar em casa também, né? Eu tô vendo que pro Pedro tá mais frio aí do que aqui, né? Ele tá de casaco e tudo. Aqui tá frio. Aqui em São Paulo tá frio. A gente não chega nem a ter tanto frio, né? Então, mas o frio no Rio de Janeiro e em São Paulo, eles são bem relativos, né? Mas vocês têm as 4 estações do ano num dia. No Rio a gente só tem 2. A quente é muito quente. É verdade. Às vezes tem as 4 estações em 1 hora do dia, na verdade, né? Então, Daniel, vamos lá, né? Aí eu e o Pedro, a gente desenvolveu umas perguntinhas para ajudar também no desenvolvimento aqui do nosso bate-papo. Uhum. Aí, a primeira, para a gente já começar e dar o pontapé inicial, né? O livro Capa Branca, né? Ele é um relato de um ex-interno que também foi ex-funcionário do Hospital de Juqueri, né? Uhum. A gente gostaria de saber como que você teve contato com essa história, como que você se envolveu com essa história. Foi bem por acaso no começo, porque eu moro em São Paulo, na capital, né? O Juqueri fica em Franco da Rocha, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Fica longe, assim, uns 40 quilômetros mais ou menos, né? Tem a linha de trem da CPTM aqui, saindo da Estação da Luz, que é uma estação bem central, né? Você leva uns 50 minutos mais ou menos para chegar lá. É uma reta só. Leva às vezes um pouco mais quando o trem não colabora muito, né? A gente sabe que esse problema é meio crônico em várias capitais, né? Quando a gente fala em meios de transporte coletivos. Mas enfim, eu nunca tinha ido para Franco da Rocha, não conheci o Walter, ele também não me conhecia. Eu só conheci o Juqueri por conta da literatura, um pouco do cinema e até do jornalismo, né? Mas era uma visão muito superficial. Até que um dia, isso em junho de 2007, o dia exato eu não vou lembrar, eu lembro que era Corpus Christi, né? Era na quinta-feira, eu estava em casa assistindo televisão sem muita expectativa do que estava por vir, assim, né? Eu estava esperando a hora para sair porque eu ia ao teatro, na verdade. E aí anunciaram num programa de televisão que um ex-funcionário, um atendente de enfermagem do Juqueri, ia contar um pouco da história de vida dele, as memórias dele, e ele também tinha sido paciente dessa instituição. Isso me chamou a atenção, né? Por conta do ineditismo dessa história. Eu nunca tinha tido contato pessoalmente, muito menos, mas nunca tinha visto uma história desse tipo, né? Por exemplo, tinha lido Estação Carandiru. Era a história de um médico que trabalhou num dos maiores presídios da América Latina, num determinado período da história aqui do Brasil, né? Já tinha lido O Bicho de Sete Cabeças, o Canto dos Malditos, que deu origem ao filme Bicho de Sete Cabeças, mas era a história de um paciente, na verdade, mas nunca essa metamorfose, né, de funcionário a paciente de uma instituição psiquiátrica de tanta importância assim. E aí comecei a assistir, ele contou um pouco da vida dele, de como tinha sido o trabalho no Juqueri, a realidade como paciente, um pouco de como ele lidava com essa situação naquela época, né? E assisti até o final. Mas perto de acabar, a apresentadora do programa
se lembrou que eles tinham conversado nos bastidores sobre o desejo dele, o sonho de transformar essas memórias em livro. E ela perguntou para ele, falou, o que que falta? Como é que tá isso, né? Em que pé que tá? Aí ele disse que já tinha os manuscritos, tinha conseguido entrar em contato com algumas editoras, mas as editoras não deram muita atenção para ele, porque o projeto estava muito no começo, né? Não tinha nada digital ou impresso, eram só os manuscritos, quer dizer, não posso nem falar assim, porque são relatos muito ricos, né? Um material muito rico. Está até reproduzido aqui no apêndice do livro, uma pequena parte, né? E ele meio que pediu ajuda, né? Falou assim, eu gostaria que aparecesse alguém, né? A própria apresentadora do programa falou a mesma coisa, e eu pensei, poxa, se esse livro estivesse pronto, eu já compraria. Eu ia para o teatro, passava numa livraria, comprava e leria no feriado, mas não existia ainda o livro. Aí eu pensei, bom, espero que apareça alguém rápido, para que eu possa ler esse livro quanto antes, né? Estava na torcida até que eu me dei conta que eu podia ser essa pessoa que poderia ajudá-lo. Por quê? Primeiro que eu estudei jornalismo, né? Então tinha algumas ferramentas guardadas, assim, né? Embora eu nunca tivesse escrito um livro, mas acho que eu sabia pelo menos dar o pontapé inicial. E segundo, que eu estava assistindo ao programa Casos de Família. Então, se eu tinha tempo de assistir esse programa, eu poderia me candidatar à vaga de auxiliar, né? Claro que naquela época a apresentadora não era a que apresenta hoje, né? Era uma outra pessoa, era a Regina Volpato. Ela tratava o programa e as próprias pessoas com mais elegância, até com mais respeito, com mais sensibilidade do que a pessoa que está lá hoje, que promove a confusão, a discórdia, né? A gente sabe que mudou totalmente o padrão do programa, e essa apresentadora, a Regina Volpato, ela também não se adequava ao padrão de qualidade do SBT, tanto que ela saiu, hoje tem um outro programa na TV Gazeta aqui de São Paulo, né? Outra coisa completamente diferente. Mas enfim, logo depois que o programa acabou, eu mandei um e-mail para a produção do programa, sem expectativa também, né? Não sei se vão ler, se isso vai acontecer mesmo, né? Se vai chegar até ele, se ele vai se interessar, caso esse e-mail chegue até o Walter, né? Ou até a produção. Mas na segunda-feira me ligaram do SBT e me avisaram que o Walter queria conversar comigo. Falei, poxa, ó, já avançou aqui o processo, né? E a gente conversou por telefone e uns 3 dias depois, acho que era uma quarta ou uma quinta-feira, ele me visitou na escola onde eu trabalhava, né? Eu dava aula de idiomas na época, dava aula de francês e de italiano. E a gente conversou por umas 2 horas e meia, mais ou menos, e no final ele me deixou alguns dos manuscritos, 2 folhas, né, que eram um relato sobre um paciente e outra com impressões dele sobre o Juqueri, sobre o manicômio, sobre as clínicas e as colônias. A partir de então, né, quer dizer, faltou contar que no final, antes dele ir embora, ele falou, olha, se você gostar, eu te mando mais. Então, eu li, gostei, pedi para que ele me mandasse mais. A partir desse momento, ele continuou me mandando material, eu fui colocando tudo no computador, porque é um backup digital, né? E consegui trabalhar esses primeiros esboços, né, do que seria o livro, que eram memórias muito esparsas, né? Tudo muito solto, mas a gente já tinha consciência de que o livro teria 2 partes. Obviamente porque era a história do funcionário que virou paciente. Mas, no meio disso tudo, teve a transição, né? Então, antes dele virar paciente, ele que ingressou no Juqueri para trabalhar como atendente de enfermagem em uma das clínicas do complexo, né? Eram 4 clínicas femininas, 4 clínicas masculinas, o prédio da administração do hospital, mais as colônias que se espalhavam até por outros municípios, né? Que o Juqueri foi crescendo muito ao longo dos anos. Ele saiu de uma dessas clínicas, foi transferido para trabalhar no manicômio judiciário. A realidade dele mudou completamente, porque aqueles pacientes que eram inofensivos, extremamente medicados, que viviam numa situação de abandono, né, e que só agrediam os funcionários no momento de surto, de dificuldade, e que no dia seguinte já não se lembravam mais daquilo que tinham feito,
deram lugar no manicômio judiciário a criminosos, mas não criminosos comuns, criminosos que tinham cometido seus atos e não os reconheciam, né? Eles iam a julgamento, recebiam um laudo psiquiátrico e tinham que ser direcionados a esse tipo de instituição e não a um presídio comum. Então, eu entendo que houve um desvio de função, e isso, claro, ajudou a fragilizar a sanidade dele, e a partir daí ele foi se tornando paciente, dá para falar assim, porque o ambiente era muito tenso, havia episódios de violência, de ameaças, né? Os internos do manicômio, né? Os presos, como eles eram chamados pelos próprios funcionários, sabiam o momento certo de agir, guardavam algum tipo de rancor, queriam se vingar, né? De repente uma perseguição de um funcionário, alguma coisa do tipo. E ele se viu deslocado também, né? Ele passou primeiro de atendente de enfermagem a carcereiro, antes de se tornar paciente. A cova dos leões, né? Exatamente. Aí ele só abria e fechava portão, limpava a cela dos internos que ficavam isolados dos outros, porque eram extremamente violentos e agressivos, né? E ele foi pedindo, queria voltar a trabalhar na clínica, que era era o lugar de origem dele, mas ninguém o ouvia, ele também ficou de lado. E aí várias coisas, né? Vários episódios aconteceram que culminaram na internação dele, porque ele começou a acumular faltas, advertências, e já tinha um acompanhamento de um psiquiatra também, só que esse psiquiatra o deixou de lado no momento em que ele mais precisou, né? Ele passou na terceira parte já, né? Quando ele vira paciente, ele se internou e, como todos os pacientes, né, que ingressavam no Juqueri, tinham que ficar num setor de isolamento, encarcerado por uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, um período que não tem como se determinar, porque eles perdem a noção do que é dia, do que é noite. E quando ele saiu já descaracterizado como funcionário, ganhando o uniforme de paciente, né, que era o mesmo para todo mundo, o mesmo tamanho de calça, de camisa, a mesma cor, né? Era uma camisa de algodão cru, uma calça de algodão cru e a sandália de borracha também do mesmo tamanho para todo mundo, independente da estatura, do peso e etc. Ele foi processado, né, Daniel? Você Oi? chega, vê aquele trabalho, né, de normatização do ambiente, né, a descaracterização dele, né, como indivíduo, né? Ele foi anulado como pessoa, né? Virou mais um, como dizia, mais um louquinho no meio daquela multidão de mais de 18 mil pacientes. E o psiquiatra dele, na verdade, quando ele foi procurado, depois que ele saiu desse período de observação, quando determinavam o diagnóstico, ele descobriu que o psiquiatra estava de férias, porque tinha se casado e estava de lua de mel, então ele ficou abandonado à própria sorte. Claro, voltando para como a gente se conheceu, né? Isso durou uns 6 meses, mais ou menos, né? Eu fui reunindo essas memórias, esses manuscritos, não conseguia visitar o Walter em Franco da Rocha, nem ir até o Juqueri, que é um lugar aberto do governo do estado de São Paulo, né? E só em janeiro de 2008, quando eu pedi demissão de um emprego, que eu tinha conseguido logo depois que eu conheci o Walter, mas aí na área do jornalismo mesmo, eu consegui ir lá e aí a gente fez um city tour pela cidade, pelo próprio Juqueri. A gente teve as primeiras conversas que eram muito, muito truncadas, um pouco por conta da minha ansiedade, eu acho, e outro pouco pelo receio dele de se expor, né? Ele queria contar a história dele, mas ao mesmo tempo ele não queria aparecer, porque ele carregava um estigma muito forte, né? Muito pesado, de ter sido um funcionário que lidou com loucos. Ele foi um louco, né? Vivia numa cidade marcada pela loucura, né? Muita gente chama Franco da Rocha de cidade da loucura, cidade dos loucos, etc. E ele já era compositor, tinha os projetos dele, ele tinha receio de que as pessoas não dessem crédito para ele, não confiassem nele, né? O que é totalmente compreensível, na verdade, né? E, da minha parte, eu já queria logo saber, assim, já tinha lido o que ele tinha me mandado, que eram umas 50, 60 folhas sulfite, assim, né? Umas 100 páginas de escritos, né?
E eu perguntava para ele, o que de mais marcante você presenciou lá, o que de mais cruel, o que de mais cruel você viu, né, na instituição. Ele falava nada. Eu falava, poxa, como assim nada? Você foi no programa de televisão e contou sua história, né? Pô, nada, assim, o dia a dia era muito comum, né? A gente medicava o paciente, né? Ele vivia largado no canto. E aí, com o tempo, eu fui entender que, na verdade, esse nada era a normalização da situação, né? Que quem está de fora, quem não faz parte dessa realidade, se choca, se fica indignado, chora. Quem lê o livro, quem já assistiu uma palestra minha com ele, né? Até 2020 a gente viajava o Brasil e até o exterior dando palestras sobre o livro e sobre o Juqueri. Tinha gente que ficava. Eu, no começo, morria, tinha raiva do psiquiatra, que absurdo. O psiquiatra abandonou assim, né? Então, depois eu fui entender um pouco mais essa questão, né? Mas é um perigo isso, né? A gente normalizar essas situações. E aí o segredo foi deixá-lo falar e também deixá-lo escrever. Porque aí, uns 3 meses depois desses primeiros contatos que eu tive mais próximo com ele, eu me mudei de cidade e a gente passou a escrever o livro por correspondência. Eu levei essas coisas que ele tinha me contado, os lugares que ele me mostrou, né? E tudo isso. E fui escrevendo mesmo. Me mandava os capítulos impressos para ele. Mas assim, sempre no final mandava uma pergunta, uma dúvida, né? E dizia que ele podia ficar à vontade para riscar o que ele quisesse, né? E foi o que aconteceu. Além dele riscar, completar, puxar flecha nas linhas e tal, ele respondia essas questões escrevendo. Quando eu voltei 2 anos e meio depois, a gente já estava com um projeto bem consolidado, né? E aí eu voltei a frequentar a casa dele, ele já estava muito mais disposto a falar, né? Eu chegava sábado e ia embora só no domingo, aí durante a semana eu trabalhava nas conversas e nesse vai e vem, né, a gente conseguiu colocar um ponto final na história em 2013, mais ou menos, na segunda metade de 2013, e lançá-lo depois de um projeto de financiamento coletivo, né, um crowdfunding ou uma vaquinha virtual, e em novembro de 2014. De novembro de 2014 até 2020, né, março de 2020, a gente dava essas palestras presenciais que viraram esses momentos que a gente está tendo agora, e aulas online, webinars, enfim, independente do nome, né? Ficou tudo online. Infelizmente, isso acabou o invisibilizando um pouco, né? Por conta do domínio da tecnologia, da falta de acesso a essa infraestrutura, que não é muito fácil, né? A gente fala assim, dá para fazer uma live em qualquer lugar, né? Mas assim, a gente precisa ter pelo menos um celular e um sinal de internet bom. Isso não é acessível para todo mundo, né? E nem todo mundo tem a disposição e até mesmo a familiaridade com esse tipo de tecnologia, né? E eu espero que quando a situação melhore, né, a gente possa voltar a fazer eventos presenciais ou híbridos, na verdade, né? Sim. Então, muito bem, Daniel. Eu gostei muito da trajetória, né? uhum. E me veio uma pergunta para te fazer, ouvindo, né? Você contando. Quando você teve contato com esse material que deu origem ao livro, como você se sentiu? Né? Qual foi sua relação com a saúde mental e a sua percepção acerca da luta antimanicomial? A minha saúde mental acho que ficou em dia, na verdade, assim, entre aspas, porque eu tinha outras questões para tratar comigo mesmo, né? Eu fui movido desde o começo pela curiosidade, né? E eu me espantava, na verdade, como que o Walter conseguia lidar com essas memórias. Porque até nas coisas mais duras, né, que a gente considera dura, cruel, triste, ele conseguia colocar humor, né? Até que agora não dá para fazer isso, mas assim, as palestras que aconteciam, ele conseguia fazer piada das situações, né? Com respeito a todo mundo, claro, né? Sem fazer chacota dele mesmo ou de algum funcionário ou paciente que apareceu, né? Mas tudo isso me serviu para entender a história da loucura no Brasil, como a gente lida com esse assunto, que é um tremendo de um tabu, na verdade, né? A gente começou a falar mais de saúde mental, eu acho, né?
por conta da pandemia, que a gente teve que se isolar, ficar sozinho, não poder sair, até o próprio medo de se contaminar, e a questão do número de casos, de óbitos, né? E a ansiedade por conta da descoberta da vacina e etc. Então, eu acho que nunca os psicólogos tiveram tanto trabalho, pelo menos no Brasil, né? Os que eu conheço, pelo menos, tiveram que se desdobrar em 5, 10, 15, né? Para dar conta de tudo que está acontecendo. E eles mesmos também, né? Porque não é fácil para ninguém. E até essa questão de como que as coisas elas continuam se repetindo, infelizmente, né? Era muito mais tranquilo, muito mais interessante a gente estar numa realidade e contar que as coisas já mudaram, que a gente vive num mundo melhor, né? Mas as coisas se repetem às vezes com uma roupa diferente só. É como se a gente veste calça e camisa. A única coisa que muda é a moda, né? A calça é mais apertada, mais folgada, a camisa tem mais botão, menos botão. É a mesma coisa com, infelizmente, com a realidade de como se trata da loucura. No início, o Juqueri era a colônia de alienados do Juqueri. O paciente era chamado de alienado, porque era aquele que estava alheio, né? Fora da realidade, né? Depois virou paciente, depois virou pejorativamente lá dentro, né? Na época do Walter de chamar de louquinho, maluco, louco, etc., né? Hoje em dia é o usuário que procura o serviço do CAPS, né? Ou até mesmo cliente, né? Como a Anísio da Silveira chamava os pacientes do Engenho de Dentro, né? O hospital pelo qual ela passou. Mas, assim, se a gente fizer uma busca no Google rapidinho, né? E digitar comunidades terapêuticas, escândalo ou denúncia, vai aparecer um monte de notícia de comunidades terapêuticas que ainda tem a lógica manicomial lá do final do século XIX, que foi o período em que o Juqueri foi fundado, né? O Juqueri foi fundado em 18 de maio de 1898 pelas mãos, quer dizer, não só pelas mãos dele, mas ele é a figura que representa o Juqueri, o Dr. Franco da Rocha, que era um psiquiatra super renomado na época, né? Até diziam que ele trouxe para o Brasil a vanguarda da psiquiatria, né? E que era aquilo que deveria ser aplicado, porque não havia outra alternativa. Na verdade, havia várias alternativas, só que essa era mais confortável para quem detinha o poder, né? Que eram as elites de São Paulo, né? Os cafeicultores e os industriais que estavam começando a crescer, na verdade. O próprio governo do estado apoiou, porque cedeu o terreno, né, que são milhões, não sei nem quantos hectares são, eu tenho dificuldade com o número, mas é um lugar gigantesco. A gente ficou sabendo um pouco do tamanho do Juqueri agora há pouco, né, por causa do incêndio que aconteceu no Parque Ecológico do Juqueri, né, queimou 80% do parque, né, sobrou 20%, é muita coisa, né, era uma das últimas reservas de cerrado aqui da região sudeste, né? A fuligem chegou aqui em São Paulo, não viajou pela linha do trem, viajou pelo ar, né? Teve gente aqui da Zona Sul, que não é nem a ligação mais óbvia pela linha do trem, que colocou a roupa para secar no varal e tinha fuligem lá do Parque Ecológico do Juqueri, na verdade, né? É como se o vento fizesse a curva mesmo, né? Então isso vai afetar a gente lá na frente, né? A gente vai, provavelmente, os próximos meses, quando chegar o verão, a gente vai viver numa frigideira, na verdade, né? Sem cultura e sem memória também, porque esse foi um incêndio do meio ambiente, mas teve um incêndio em 2005 que queimou os prontuários dos pacientes que passaram por lá de 1952 até 2005. E isso apagou a história do local, né? Não foram só os prontuários, claro, que tinham esses registros dos pacientes, mas também uma biblioteca riquíssima, né? Um acervo, assim, incalculável, até de estudos de caso, de como que a psicologia, a psiquiatria, a enfermagem se desenvolveu no Juqueri, apesar de todas as controvérsias, todos os episódios de tortura e de sofrimento, mas isso se perdeu, né? Então, eu aprendi, através das memórias do Walter, estudando a história do Juqueri, que a gente tem que, na verdade, construir pontes, não fechar portas quando a gente estuda história, né?
Porque tudo está relacionado, na verdade, né? Assim, esse incêndio aconteceu em 2005 e queimou os prontuários dos pacientes e queimou a memória do Juqueri. Mas a gente tem uma série de incêndios acontecendo todo o tempo, né? O Museu de História Nacional, aí do Rio de Janeiro, pegou fogo, acabou com uma coleção riquíssima que vinha desde a época do Brasil Império, na verdade. Até a primeira mulher brasileira, né? Esqueci o nome dela, mas é o fóssil dela. Que horror, esqueci o nome dela. Se alguém lembrar e puder escrever aí nos comentários, eu agradeço. Mas, enfim, se perdeu, né? Uma coisa que não tem... Aqui, a Cinemateca pegou fogo também, né? O Museu da Língua Portuguesa também pegou também. Agora foi reaberto. Aliás, foi reaberto, mas assim, não tinha nenhuma autoridade do governo federal para prestigiar a abertura. Tinha gente de Portugal, de países lusófonos, né? Da África, etc., mas não tinha ninguém aqui do Brasil, né? Aliás, tem até uma pergunta sobre esse incêndio, né, Wagner? Até eu ia falar, né? Não é nem uma pergunta, é mais uma colocação, né? Nesse período que a gente está vivendo, né, tão negacionista e obscuro, né? Quando você fala desse incêndio, levanta até um questionamento, né? Será que foi acidental ou foi proposital, uma forma de passar uma borracha em todo esse passado, já que tem tanto tabu de se falar nessa questão da saúde mental, da luta antimanicomial? Quando surge esse tipo de dúvida, significa que alguma coisa faltou transparência em algum ponto, né? Eu conversei com o diretor do Juqueri, né? Ele não era o diretor naquela época, mas a informação que ele tem é de que todas as vistorias foram feitas, né? Semanas antes e estava tudo ok, segundo o corpo de bombeiros e etc. Então, o que acham que aconteceu foi que algum equipamento estava ligado numa tomada, né? E mal utilizada, enfim. E como tem muito papel no lugar, aquilo pegou fogo rápido, né? Não foi muito diferente do que dizem. E lambeu tudo, né? Não foi muito diferente do que dizem que aconteceu no Museu de História Nacional, que também era tomada de algum equipamento, sobrecarregou e etc. Tem gente na cidade, já falou para mim, mas assim, não tem como comprovar, né, que foi uma queima de arquivo, porque tinham histórias de pacientes, principalmente presos políticos, né? O Juqueri atravessou 2 períodos de ditadura, né? O primeiro era Vargas, né? E o segundo a ditadura civil-militar, né? E o Walter conta que tinham presos políticos lá, né? Outro funcionário que eu conheci, né, que foi um enfermeiro, e aí a gente lançou esse segundo livro nesse ano, não é à toa que ele chama Cinzas do Juqueri, né? Ele diz que teve contato com presos políticos da época da ditadura civil-militar, né? Os anos 70, que é o período em que o Walter trabalhou lá e foi paciente, foi o período mais duro até curioso falar isso, foi o período mais duro da ditadura, né? Até tem as especulações, né, por parte de quem já trabalhou lá naquela época, de que as informações oficiais dão conta que a lobotomia parou de ser praticada no Juqueri no final dos anos 60. Né? Então não compreendeu a época em que o Walter trabalhou lá. Mas ele acha que, como ele via muito paciente com cicatriz na cabeça, ou porque apanhava, ou porque se debatia, enfim, ele achava que era muito cômodo, de repente, um preso político que se tornou desaparecido, né? Muita gente, a gente não tem ideia onde foi parar, né? Um dos casos mais emblemáticos é o pai do Marcelo Rubens Paiva, que sumiu, ninguém viu, não sabem quando ele morreu, como ele morreu, tem só comentários, na verdade, né? Mas não é o caso dele de ter ido parar no Juqueri, na verdade. Mas, assim, era muito mais cômodo e prático lobotomizar um paciente, porque apesar dos pacientes eles ficarem num estado de impregnação constante, né, a medicação, o efeito da medicação passava 1 hora. Então ele voltava a ser aquilo que ele era. Lobotomizado não, ele virava um vegetal, um ser impregnado eternamente, né? Então, uma domesticação forçada, né, sempre que tem esse tipo de especulação é porque não houve transparência, né? Tem um dado muito curioso que
semanas antes do prédio da administração do Hospital Central pegar fogo, uma carta que o Osório César, que foi um dos diretores posteriores ao Dr. Franco da Rocha, recebeu do Freud. O Freud dispensa apresentações, né? Só o sobrenome já conta quem é. O Freud elogiava uma ação terapêutica do Osório César, né? Isso está registrado em carta. No início, acreditava-se que essa carta tinha se perdido no incêndio, mas ela foi recuperada, porque foi retirada antes. Então, parece, né? A gente contando que já sabiam que o incêndio ia acontecer, então tiraram essa joia da coroa do Juqueri para que ela não fosse, para que não virasse cinzas, né? Então, não é o objeto do livro, né? Mas tudo isso abre precedentes. Eu espero que surjam pessoas, né, que escrevam livros sobre isso, ou que investiguem, né, para que se veja o que realmente aconteceu. O fato é que essas pessoas que morreram virando cinzas, né, porque elas morriam várias vezes, elas ingressavam no Juqueri, perdiam a identidade, viravam um número no prontuário. Muitas já chegavam sem identidade também. Os familiares abandonavam lá, mentindo o endereço para que não fossem encontrados ou, enfim, ficassem lá para sempre, ou eram recolhidas das ruas, chegavam sem nenhum documento, e aí no prontuário era registrado lá, ignorado da Silva 1, ignorado da Silva 2, ignorado 3, ignorado 4, e assim por diante, né? E né, Daniel? Pegava tudo aquilo que soava, que ficava mal às vistas e iam jogando, né? Então, no início, o Juqueri tinha uma capacidade de 800 leitos. Foi assim que o Dr. Franco da Rocha o criou. A ideia era ter vários Juqueris espalhados pelo estado de São Paulo, mas aí desistiram no meio do caminho dessa ideia, aquilo virou o centro, e aquilo foi crescendo, né? Foi inchando, na verdade. Os 800 leitos viraram 9.000, numa época em que comportaria 18.000. Só que se você perguntar para o Walter se eram 18.000, ele vai falar, não, eram 20.000. Ah, eram 20.000, não, eram 25.000. Eram 25.000, não, eram 30.000. Porque ele tinha impressão, às vezes, de estar lidando com 100, 150 pacientes ao mesmo tempo, sem nenhum conhecimento prévio. Tudo que ele aprendeu foi lá na hora, no dia a dia, de acordo com as necessidades, né? E essas pessoas, elas foram deixando de existir várias vezes, né? Quando ingressavam, quando eram enterradas também como indigentes no cemitério do Juqueri, né? Antes desse incêndio de 2005, teve outro, no começo dos anos 90, e o incêndio queimou os livros com os registros dos mortos, né? Dos óbitos. E uma ONG resgatou 2 livros que sobraram e levaram para uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e fizeram uma estimativa de que teriam morrido, na verdade, 150.000 pessoas lá dentro, né? Essa coisa do depósito... Física, né? A morte social, né? E aí, quando você cria uma estimativa, você também está matando as pessoas, porque vamos supor que eram 153.300 e a estimativa é 150.000, a gente está eliminando 3.300 pessoas. Claro que os números são muito importantes para a gente ver o tamanho do estrago, é uma denúncia, né? Um alerta, assim como a gente faz hoje, né? Todo dia tem o levantamento de quantos novos casos aconteceram em 24 horas, né? Quantos óbitos aconteceram por conta da Covid, né? Mas a gente comete o mesmo equívoco, no fim das contas, porque quando a gente fala que teve uma média móvel, ou que foram mais ou menos 800 pessoas, a gente está eliminando aquela diferença. E a gente esquece que cada pessoa é um indivíduo, né? E esse indivíduo, ele não é sozinho. Ele faz diferença para a comunidade, para a família, para os amigos, etc. A mesma coisa com esses pacientes que foram sendo deixados lá. Claro, no início era uma ideia, a ideia surgiu de se transferir os pacientes que já viviam num hospício, como chamava na época, né? Um hospício provisório no centro de São Paulo, uma estrutura que incomodava essa elite que eu falei, né? A elite cafeeira, os industriais, até a própria classe média, como a gente chamaria, né? Hoje, mas que na época era burguesia.
E quem estava no entorno. Claro, eram as pessoas que tinham problemas mentais, psicológicos e psiquiátricos, né? Mas também eram aquelas pessoas consideradas improdutivas que não podiam trabalhar na lavoura do café nem na indústria. Aí a isso se soma quem? Né? Não só os esquizofrênicos, os epiléticos, as pessoas com síndrome de Down, né? E os outros mais variados diagnósticos, mas também quem afrontava a moral e os bons costumes, né? Os alcoólatras, né? Os homossexuais e as homossexuais também, as mulheres que casavam virgem, isso é só um exemplo, né? Casavam virgem, quer dizer, o marido achava que a mulher era virgem, o marido descobria que não era mais, ele mandava para fora de casa, a família não acolhia, porque achava que isso feria a reputação, né? Manchava a reputação da família, então mandavam para longe, né? É o puro creme do higienismo social, né? Na verdade. Aí você traz até esse ponto, que veio com uma pergunta, que até eu desenvolveu, né? Assim, como que o hospital, né? Ele era percebido nesse entorno ali na região, né? Tinha uma interação da cidade com o hospital muito grande, porque a cidade não existia. Ela era um terreno que pertencia, na verdade, a outro município que se chama Mairiporã. Né? Mairiporã existe até hoje, né? Mas a instituição foi crescendo, né? Esses 800 leitos viraram 1.600, 3.000 e tal. E na metade dos anos 30, acho que em 1933, não me lembro agora, essa região se emancipou e virou o município de Franco da Rocha, claro que depois da morte do Dr. Franco da Rocha. E quase todo mundo dependia do Juqueri, ou trabalhava lá, ou conhecia alguém que trabalhava lá, ou prestava serviço para o Juqueri. Depois dos anos 80, quando começou o processo de desativação da instituição, Franco da Rocha virou uma cidade dormitório. As pessoas tinham que se deslocar ou aqui para a capital, ou para Jundiaí, ou até mesmo para Campinas, porque faltava emprego, né? A cidade inchou, o imposto é mais barato, né? Para viver lá e tal. Então, continuou se dependendo da linha do trem para se trabalhar lá. Mas durante a vida do Juqueri, né? Muita gente, eu já ouvi relatos disso, né? Que os pacientes saíam porque era um lugar cercado, na verdade, então alguns até trabalhavam para algumas famílias, né? O Walter mesmo, o que ele conta? Que ele ingressou no Juqueri porque ele queria ter um emprego no setor público, né? Ele queria ser funcionário público para ter um bom salário e estabilidade, né? E não tinha muita noção do que ia haver lá dentro. Ele fez a prova, né? Como atendente de enfermagem, para trabalhar na área da saúde sem ter estudado enfermagem, ou ter feito uma escola de enfermagem, uma escola técnica de enfermagem, né? Ele passou e se deparou com aquela cena de sujeira, de abandono, né? De pacientes extremamente medicados e ele meio sem saber o que fazer, na verdade, né? Teve que aprender tudo num estágio, logo no começo, né? Numa colônia afastada, em outro município que se chama Caieiras, né? Era uma colônia conhecida como Fim da Picada, porque para lá iam os pacientes que não tinham mais salvação, na verdade, né? Então, o que ele diz? Que o lugar era que nem uma maçã, né? Muito bonito por fora, lustrosa, né? Parecia saborosa, assim, só que aí quando você morde, você vê que ela tá podre por dentro, tá toda comida por bichos, né? Por vermes. E isso recai na descrição dele, que está no livro, do estágio, como que ele teve o primeiro contato com os pacientes e com a própria enfermagem, né? Ele disse que foi com uma turma de novatos para uma clínica, para uma colônia afastada, em Caieiras, né? Que é um município que fica entre São Paulo e Franco da Rocha. Essa colônia conhecida como Fim da Picada, né? Ele abriu as portas do prédio da colônia e se deparou com pacientes acamados, muitos paraplégicos, desnutridos, né, abandonados na própria sujeira, né, deitados em camas com colchões recheados de palha, né, que apodreciam por conta do suor, das fezes, da urina, do vômito mesmo, até da saliva desses pacientes, que não tinham nenhum cuidado, estavam lá abandonados mesmo, né?
por conta da falta de mobilidade, eles desenvolveram escaras na pele. Dessas escaras, nessas escaras tinham feridas. E dessas feridas saíam, como ele diz, bichos, né? Vermes que se alimentavam do próprio pus, da própria carne do paciente, que é a imagem dessa maçã podre, na verdade, né? O lugar era muito bonito porque ele foi todo projetado por um arquiteto que, entre o final do século XIX e o começo do século XX, ele deixou a marca dele em São Paulo, principalmente no centro de São Paulo, que é o Ramos de Azevedo, né? Tem muita coisa dele aqui espalhada em São Paulo, né? E lá no Juqueri também. É tudo muito bonito, tanto que é tombado pelo patrimônio histórico, toda a estrutura do Juqueri, né? E ele teve que arregaçar as mangas, né, nesse primeiro momento, e colocar a mão na massa, dando banho nesses pacientes, alimentando esses pacientes, hidratando esses pacientes também, né, fazendo os curativos que eram necessários, né. Só que os funcionários mais antigos, que não eram esses da turma dos concursados, né, falavam, olha, não adianta vocês gastarem energia com eles aqui, porque eles só estão esperando o dia de morrer. Na verdade, eles não tem mais jeito, né? Vocês vão voltar aqui daqui um tempo, e vocês vão ver que não vai adiantar nada. E eles insistiram, né? Tinham força de vontade, estavam começando, né? E conseguiram deixar aqueles pacientes numa condição de vida melhor. Mas realmente, o que aconteceu? Um tempo depois, o Walter foi embora, só que ele teve que voltar alguns meses e viu que a situação estava ainda pior, porque naqueles curativos que eles tinham feito, ninguém trocou, ninguém fez nada, e a pele já estava crescendo em cima do curativo, né? E a situação de sujeira, de abandono e de descaso era a mesma. Tem outra coisa que ilustra como era a rotina de trabalho, né, dos funcionários, que hoje a gente fala muito de seringa e injeção, né, por causa da vacinação, mas naquela época, naquela situação, a seringa e as agulhas eram usadas para aplicar medicação, né, os calmantes, os psicotrópicos e etc. Não eram descartáveis, eram reutilizadas. E aí, quando a agulha já não entrava mais na pele, né, eles amolavam a ponta da agulha numa pedra, passavam num pano, se o fio repuxasse, ainda tinha que amolar mais um pouco. Se rasgasse o pano, já estava na hora de novo aplicar a medicação. Aí, o que acontecia, né? Eles se acalmavam, ficavam docilizados, dominados, né? Mas muitos provavelmente morreram por conta de doenças infecto-contagiosas, que a gente não vai saber o que aconteceu, né? Porque os prontuários se perderam. O próprio Walter teve um parente que sumiu lá dentro, né? No meio daquela multidão de 18 mil, 20 mil, né, pacientes, que era a sogra dele na época. Ele era casado, né? E a sogra dele trabalhava de boia fria, né, no corte de cana, no sul de Minas, e um dia ela caiu do caminhão, que lotava de gente, né, para fazer esse trabalho, botavam quantos cabiam dentro. Ela caiu, bateu a cabeça, provavelmente teve algum problema neurológico, enfim, e foi levada para o Juqueri. Conseguiram visitá-la umas 2, 3, 4 vezes, mas depois ela sumiu lá dentro, ninguém sabe, ninguém viu, né? Porque provavelmente ela foi transferida de uma colônia para uma clínica, né? Não se tinha uma comunicação centralizada, nem interligada entre as clínicas e as colônias, na verdade. O único telefone que existia durante os anos 70 ficava na portaria do Juqueri, né? Perto da estação de trem, e quem tomava conta desse telefone da portaria era um paciente que tinha virado funcionário, né? Que é uma figura muito conhecida na cidade. Ele virou até café lá. Tem um café perto da estação que chama Carlito, né? Mas ele tinha o respeito de todo mundo, dos médicos, dos enfermeiros, né? Era um funcionário exemplar, não faltava nunca, estava sempre de terno, alinhado e tal, e fazia o trabalho dele de forma bastante eficiente e respeitosa, na verdade. Mas era um paciente. Aconteceu o inverso do que aconteceu com o Walter, né? O Walter foi de funcionário para interno e esse foi de interno para funcionário, né? Foi. Sim. Sim, termina. Daí eu pergunto. O Walter não foi o único funcionário que virou paciente. Quando ele se internou,
ele teve um momento de abandono total, né? Ficou totalmente descaracterizado, teve os dentes arrancados, a cabeça raspada, botou lá um uniforme de paciente, até que por acaso reconheceram e colocaram ele num lugar um pouco melhor, onde tinham outros funcionários se tratando, principalmente por causa do alcoolismo. Só que foi a época que ele mais ingeriu bebida alcoólica na vida dele. Então, tratamento de alguma coisa equivocada, na verdade, né? Sim. Então, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, qual o impacto social que o seu livro, você já tem percebido que ele já tem causado, assim? E que você espera também mais adiante? O livro já está circulando já há 7 anos, né? Desde 2014, pelo menos, né? Ele teve uma aceitação muito grande, principalmente nas universidades, né? Nos cursos da área da saúde, né? Psicologia, psiquiatria na faculdade de medicina, enfermagem e nas áreas correlatas, né? Terapia ocupacional, até nutrição, às vezes, né? Alguns professores o adotam como leitura obrigatória, né? Tem aquela coisa de cair na prova, caiu já, né? Uma vez, eu acho que esse foi um dos momentos que mais deixou o Walter impactado, satisfeito, foi quando uma professora, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, a gente estava lá, ela levantou da cadeira, levantou ali e falou assim, esse livro aqui a gente condensa 6 meses, né? Um semestre inteiro de teoria, tá aqui, na verdade. Então tinha que ser leitura obrigatória para todo mundo. Aí ele falou, poxa, eu nunca imaginei que minha vida ia virar matéria, né? Ia virar assunto numa universidade, né? O público externo, né? Quando eu digo externo, que não está ligado à saúde mental, né? Psicologia, psiquiatria, enfermagem, ou que não trabalha em CAPS, em hospital, ele é um pouco mais difícil de entrar, né? Mas entra, sim. Eu consigo acompanhar um pouco, né? Quem compra o livro diretamente comigo, o perfil do leitor, né? Tem muita gente que acaba gostando de história e lê. Tem gente que gosta de biografia e acaba lendo, né? Tem as pessoas da própria cidade, da região, que se interessam pelo livro, que falam, poxa, eu vivi isso daqui, ou eu não vivi isso daqui e não imaginava que onde eu moro aconteceu tanta coisa, né? E o livro é só um recorte da história da região, do Juqueri mesmo, né? Na época em que a gente estava procurando editora, a gente sentiu muita resistência. Um pouco por conta do tema, outro pouco porque a gente não era conhecido, né? Um tanto por conta da crise permanente do mercado editorial, do receio de se investir, né, e apostar num tema considerado tabu, né? Então isso foi bastante complicado. Eu tenho feito um esforço conjunto com a editora de tentar levar o livro para o maior número de pessoas, né? Através, claro, agora com online, é um pouco mais fácil, né? Porque assim, a gente está aqui conversando, tem 15 pessoas acompanhando, nem todo mundo é psicólogo, nem todo mundo é enfermeiro, né? Então, isso ajuda bastante, né? Mas eu acho que no fim das contas, assim, tratar desse tema fora da área acadêmica ou da área profissional é um desafio muito grande, até para quem está lidando com a luta antimanicomial e com a reforma psiquiátrica, né? Eu digo isso porque em 2016, geralmente no dia 18 de maio, a gente sempre tinha alguma palestra para dar fora de São Paulo ou em São Paulo, a semana inteira era muito ocupada, né? Agora, então, com online dá para dar 2 palestras no mesmo dia, né? Eu só preciso sentar na cadeira e ligar o computador ou o celular, né? Mas coincidiu que em 2016 não teve nada. E aí eu fui na Marcha da Luta Antimanicomial aqui em São Paulo, num período que coincidiu com as manifestações contra e a favor do impeachment da Dilma, na época. Então, quase todo dia tinha manifestação na Avenida Paulista. Só que naquele 18 de maio, a manifestação, a marcha, era por conta da luta antimanicomial. Claro que tinham pessoas contra, tinham pessoas a favor naquela multidão, né? Mas não tinha nenhuma mensagem explícita contra ou a favor. Tinham faixas e cartazes dizendo manicômio nunca mais, reforma psiquiátrica, tinha gente se identificando, né? Falando, sou do CAP de tal lugar, enfim. Só que o pessoal que estava na calçada olhava para aquilo
e não lia. Não lia aquilo que estava nas linhas, né? E ficava tentando achar entrelinhas que não existiam. Eu ouvi várias pessoas que saíam dos escritórios, né, na Vida Paulista, ou que estavam passando por ali e falavam, pô, de novo esse pessoal do impeachment, de novo esse pessoal contra, de novo esse pessoal a favor, né? Já estão me aborrecendo e tal, enfim. Parece que tinha um muro que separavam as duas realidades, ou as pessoas não queriam enxergar. No final, quando a gente já tinha percorrido quase 1 quilômetro, assim, tinha um helicóptero de um programa de televisão, né, que passa no Brasil inteiro, e o comandante ele se comunica com o apresentador, né? Não preciso nem falar o nome do programa, né? E aí eu liguei para um amigo... Da Atena. Acertou na mosca. Eu liguei para um amigo meu que sempre assistia esse programa e perguntei para ele, eu falei, ó, tá aqui o helicóptero do comandante Hamilton, tal. Ele tá falando alguma coisa da marcha da luta antimanicomial? Ele falou, que é isso? Eu falei, a marcha da luta antimanicomial não. Eu falei, agora não dá para explicar o que é, mas o que ele tá falando aí no estúdio? Ah, tá falando que tem uma manifestação aqui que tá atrapalhando o trânsito. Eu falei, poxa, olha a oportunidade que se perdeu, né? Assim, não sei até que ponto eu discuti o tema, mas pelo menos tentar dar um pouco mais de visibilidade a isso, para que esses estigmas, esses tabus, eles caiam. Senão a gente vai continuar tendo receio de procurar ajuda, por exemplo, né, quando a gente precisa, porque a gente vai falar, eu não sou louco. Claro, é importante a gente conhecer a história desses loucos, que eram as pessoas que tinham a cabeça raspada, os dentes arrancados, mas a gente entender que hoje em dia isso não é necessário, nem pode acontecer, né? Ou ter essa visão higienista e até com viés da eugenia também, né? De achar que mendigo suja a rua, então tem que mandar para longe, né? Quando o Juqueri estava para fechar, isso já desde a época que eu comecei a frequentar Franco da Rocha, lá em 2007, 2008, o Juqueri estava com uns 300 pacientes ainda, né? Esse ano aconteceu a desativação da parte psiquiátrica, né? Os últimos 10 pacientes foram transferidos para residências terapêuticas na região, mas o manicômio judiciário continua em pé e, embora administrado pela Secretaria de Administração Penitenciária, ele se chama Hospital de Tratamento e Custódia. Mas o que falavam? Não políticos e pessoas civis, né? Normais, assim, no dia a dia, corriqueiro. Falavam, já que o Juqueri está fechando, a gente podia aproveitar esse terreno todo aqui e trazer a Cracolândia do centro de São Paulo para cá, né? E aí a gente já cai no mesmo erro, na verdade, né? Sempre quando se discute a Cracolândia aqui, se discute em limpeza, né? Vamos limpar o lugar, tirar essa gente daqui, né? E é a mesma coisa que aconteceu no passado. Se tirou as pessoas que eram indesejadas, né? Que esses são os novos indesejados, e se mandava para um lugar. Só que o que acontecia? Tira essas pessoas, só que outras vão voltar para ocupar aquele lugar. Porque a gente esquece de olhar a raiz eu não vou nem falar do problema, né? Mas a raiz da questão, né? Que é muito mais profunda do que tirar essas pessoas e entender a individualidade de cada uma para que realmente a gente consiga terminar com a Cracolândia, que assim, não é a única que existe no Brasil, né? A gente fala, Cracolândia, parece que é a única que tem em todas as cidades, né? Pequenas ou grandes, né? No Rio de Janeiro não tinha, agora tem, né? Era uma coisa que a gente falava até uns anos, né? Uns 10 anos, mais ou menos. Falava, o crack não chegou no Rio de Janeiro. Agora tem. E tem Cracolândias tão grandes ou tão visíveis quanto essa que é a principal de São Paulo, na verdade, né? Espalhou para o Brasil inteiro, né? Não tem como dizer que não tem. Mas não só a questão da Cracolândia. Por exemplo, o Walter, ele nasceu em Montemor, que é uma cidade próxima de Campinas, né? Esses dias o prefeito de lá, ele deu um depoimento, isso caiu no Instagram de alguém, né? Porque era gravado de celular, ele falou, tá vendo? Eu limpei a cidade, tirei todos os mendigos daqui e mandei para outra cidade. É uma mentalidade do século XIX, ou do século XVIII até, né? Porque essa questão de ocupar o espaço com quem é indesejado já vem da época do Dr. Franco da Rocha, né? Esses manicômios, esses hospícios, né? Na concepção europeia e norte-americana, né?
eles nasceram da necessidade de se ocupar aquilo que estava em desuso, que eram o quê? Os leprosários, né, que abrigavam as pessoas com hanseníase, né, chamava de lepra, e os sanatórios para tuberculosos também, que foram perdendo a função. E, bom, a gente precisa ocupar esse espaço aqui, onde? Afastado dos grandes centros, das capitais, para colocar esses indesejados que não serviam para fazer força para a roda da economia girar. Eram não só indesejados, mas vistos como improdutivos também, né? Uhum. Aí, Olha, eu acho... espaço, né, para a gente estar chamando atenção, causando esse estranhamento, para poder desconstruir todo esse pensamento, né? Isso que vem se repetindo dos estigmas, para a gente até fazer a diferença, né? E assim, eu acho que a gente só consegue informação para desfazer todos esses nós, na verdade, para essas soluções que são simplistas, né? Que não adiantam nada. Acho que a gente tem que se informar, né? E a melhor fonte de informação, aí eu aproveito para fazer até uma propaganda do livro, mas é meio óbvio, né? É lendo, né? A gente pode se informar aqui na conversa que a gente está tendo, claro, quem está assistindo, mas são pinceladas muito superficiais de uma questão muito mais complexa, né? A gente pode ver uma entrevista, um documentário, um filme, né? Mas assim, os documentários e os filmes foram feitos baseados no quê? Ou no livro ou no roteiro. Um roteiro não deixa de ser um livro, né? E aí uma coisa puxa a outra, né? Você vai ler o Capa Branca, por exemplo. Aí você vai se interessar pelo assunto, vai ler o Holocausto Brasileiro, ou ao contrário, né? Pode ler o Holocausto Brasileiro e ler o Capa Branca. Mas procurar outro... Né? Tudo está interligado. Até esse livro que foi lançado esses dias, que está em pré-venda, que eu recebi antes, né? Tive a honra e o privilégio de receber. É a história de uma jornalista mulher, no final do século XIX, nos Estados Unidos, que se internou para investigar como eram as condições do hospício de Nova York, né? E tem uma relação muito próxima com aquilo que o Walter passou, né? Tem um trecho aqui que eu não estou fazendo propaganda do livro, só eu ganhei o livro, mas isso me chamou muita atenção. Eu não vou achar o trecho agora porque eu perdi a página que eu tinha marcado. Mas o que ela conta? Que ela ficou ensaiando, né? Falou, eu vou ter que me passar por louca, por paciente, o que eu vou fazer? Ela se espantou que quanto mais ela agia dentro de uma normalidade aceita, ou quanto mais ela agia do modo como ela agia no dia a dia, normalmente, mais ela era considerada louca, na verdade. Então os critérios são totalmente subjetivos e, sei lá, o Walter também. Quanto mais ele dizia que ele era o funcionário, né? Oh, eu sou funcionário, eu trabalhei aqui e tal, mais ele apanhava, né? Mais ele sofria violência. E aí ele teve que se apagar para não sofrer esse tipo de violência, né? Porque se ele continuasse insistindo que era funcionário, talvez ele não estivesse aqui para contar a história para a gente, né? Daniel, obrigado, porque já está aparecendo aqui a contagem. A gente agradece a sua participação. Depois, eu vou pedir para você fazer um videozinho, só para você passar para a gente, para como as pessoas poderem adquirir o seu livro, que aí eu vou colocar no canal. Tá, mas é só mandar. Voltei. Voltamos, aqui fechou aqui. Eu achei que essa barreira de 1 hora tinha acabado. Nada. Porque eu fiz outras assim e não acabou. Acho que é porque a gente estava em 3, na verdade, né? Aí, voltando aqui para você poder fazer o seu encerramento, né? Que é o Instagram acabou cortando, né? Pois é. Bom, além de me despedir, agradecer a todos vocês que participaram, né? E quem vai assistir isso gravado também, que vai ficar no IGTV, né? Eu vou aproveitar para explicar como é que faz para comprar o livro, né? O livro está aqui, ó, eu mando para o Brasil inteiro, né? O frete é o mesmo para qualquer lugar, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. O frete é R$10, o livro custa R$50. Para comprar, é só me mandar uma mensagem no meu Instagram, que é @Daniel Navarro, com 2 R's, né? E eu mando todas as instruções. Eu aceito Pix, tem um link no Mercado Pago, para quem quiser pagar com cartão de crédito ou boleto, né? E também transferência bancária, né?
Eu vou aos Correios sempre às segundas e às sextas-feiras, por conta da pandemia, né? Tento sair o mínimo possível, né? E o livro leva de 3 a 5 dias úteis, mais ou menos, para chegar, né? E aí, comprando, junto com Cinzas do Juqueri, que é o livro novo, espero que a gente também faça uma conversa sobre ele, né? Tem um descontinho no frete, na verdade, né? E tem o livro em espanhol também. Eu tenho pouquíssimas unidades, né? Mas dá para comprar também. E aí, comprando os 3 juntos, o frete é grátis, né? Ou comprando 3 capa branca, junto com Cinzas do Juqueri, mas acima de 3 unidades, o frete é grátis também para o mesmo endereço. É isso. Facinho de comprar. Então, Daniel, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com a gente, trazendo, desculpa, essa experiência que foi escrever esse livro junto com o Walter, trazer essa história, tirar ela do ostracismo, né? Para a gente estar fazendo esse trabalho de resgate de memória, né? Esse trabalho de não deixar ser invisibilizado, né? É isso mesmo. E quanto mais a gente se aprofunda no tema, mais a gente entende e cria pontes com a nossa realidade, com a nossa atualidade, né? Pedro voltou, hein? Oi. Então, eu queria agradecer o seu convite, viu, Daniel? Acho que seu livro é extremamente importante, ele vai realmente mexer com muito questionamento, já está mexendo, né? Já mexe bastante. Nossa, aqui eu te ouvindo, me veio Foucault na cabeça o tempo todo. Foucault, a história da loucura o tempo todo. E eu acho que merece a gente fazer mais lives com o Daniel, explorando esse tema, se ele quiser. O que você acha, Daniel? Só marcar que eu me organizo aqui, a gente faz, quando vocês quiserem. A gente até pega um pedacinho, assim, de um assunto e explora aquele assunto. Eu já vi que você tem assunto aí para mil lives. Que bom, né? E são assuntos super relevantes e de uma importância, assim, para os direitos humanos que você... Nossa, é enorme o seu livro. É só marcar que eu apareço, né? Não vou falar que eu vou porque não dá para ir para lugar nenhum ainda, mas aparecer eu apareço, né? Mas, assim, além dos direitos humanos, né, tem a questão histórica também que a gente pode explorar, a questão dos estigmas, né? E de como a gente pode, fechando, né, aqui o tema da nossa conversa, né? Como que a gente pode evitar os equívocos do passado para tentar fazer um presente e um futuro diferente, sem repetir esses equívocos, né? A gente só consegue evitar esse tipo de problema se a gente sabe de onde a gente veio, né? Num país onde a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde vai. E sem saber para onde a gente vai, a gente pode acabar tendo um destino bem desagradável, na verdade, né? É verdade. Verdade. Então, muito obrigado, viu, Daniel? Obrigado, Wagner, também. Eu agradeço. E obrigado a todos, todas e todos que estavam aqui na live assistindo. Muito obrigado. E qualquer dúvida... Oi? A gente está fazendo isso justamente para a gente dar essa devolutiva para a população, né? Sim, exatamente. Sim. E a gente combina outras, então. Sim, e aproveita o feriado para ler, ó. Na verdade, está aqui. É uma forma da gente evitar aglomeração e sair desnecessariamente, né? Lendo. Né? Minha dica aí para o 7 de setembro. Tem, ó, a cachola. Exatamente. Eu vou pedir. Eu vou pedir o meu, viu, Daniel? Tá faltando, mas essa semana eu vou solicitar. À vontade. A minha cópia. Tá ok? Eu tô do lado aqui, eu tô no município de Mariporã, inclusive. Pois é. Tô do lado aqui. Você tá dentro da história, na verdade. Tô dentro da história, O meu tá aqui, ó. Ó, do Wagner chegou rapidinho. E detalhe, comprando comigo chega com autógrafo dedicatória. Comprando nas livrarias não chega assim, não.
né? Tá. De tatuagem. Provando, hein? Aqui a gente prova. Tá certo, então. Então tá bom, Daniel. Obrigado, viu, mais uma vez. E obrigado a todos. Obrigada Boa a noite, boa todos semana. até agora aqui nesse domingo, né? Fechando o domingo com esse bate-papo gostoso. Até a próxima, Valeu. gente. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.